Meus amigos, meus irmãos, meus queridos companheiros da advocacia, eu entro nessa oportunidade aqui, depois de alguns dias sem gravar, para falar com vocês sobre o processo eleitoral brasileiro. Eu estava me reservando a não falar mais neste assunto, não que ele não seja importante, porque a política é fundamental para o governo. A política é a arte de governar, né? Ninguém pode viver, ninguém pode falar em governo, não se pode falar numa nação democrática, num Estado democrático de direito, sem falar em política, né? Mas não é a minha praia, como diz o outro. Eu não gosto muito da política, principalmente da política como se faz no Brasil. Mas eu estava resistindo para não falar, mas hoje de manhã, aqui em casa, depois das minhas orações que eu faço de madrugada, eu resolvi então sentir de Deus que deveria dar uma opinião a vocês. Uma opinião pessoal, uma impressão pessoal a respeito deste momento que nós vivemos tão importante. Eu aqui de casa, hoje aqui sem paletó e sem gravata, mas sintonizado com vocês. Quero dizer a vocês que se inscrevam no meu canal. Eu não falo a miúde, mas sempre que eu falo, vocês poderão acionar um sininho que tem por aí e ouvir as palavras deste velho. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, para os amigos hoje é o seguinte: eu quero primeiro tomar como tema uma palavra que me veio agora de manhã, quando eu estava resistindo em falar, me veio esta palavra da parte de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9, que diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Essa garantia desta palavra de Deus é que me encorajou a vir aqui e falar com vocês. Eu quero dizer a vocês que, como comecei a falar aqui, a política ela é importante. Nós temos uma grande responsabilidade, nós evangélicos, neste momento, nas eleições de amanhã. Eu tenho 68 anos, vou fazer 68 anos, e nunca vi uma eleição tão polarizada como essa eleição agora. E nós vivemos num momento muito perigoso. No momento em que varia entre o medo de uma intervenção militar e o medo de uma intervenção comunista no Brasil. É efetivamente o que paira nesse momento no meu modo de sentir. Mas quero dizer aos evangélicos, a nós crentes, a nós protestantes, como queiram nos chamar, nós somos hoje 30% da população brasileira. Nenhum processo, nenhum pleito eleitoral é decidido hoje no Brasil sem a participação dos evangélicos. Ou seja, os evangélicos no Brasil decidem hoje qualquer eleição, seja ela presidencial, seja ela para o Senado, seja ela para a Câmara dos Deputados, seja ela para a Assembleia Legislativa, governador, prefeito e vereadores. Toda esta estratificação política no Brasil hoje passará necessariamente pelo voto dos eleitores cristãos. E quando a gente se une aos católicos, que têm as mesmas bandeiras, que defendem as mesmas bandeiras bíblicas nossas, os princípios bíblicos nossos, né? Que rejeita o aborto, que rejeita a ideologia de gênero, que rejeita casamento de pessoas do mesmo sexo e outras coisas que ocorrem, que não tem o apoio bíblico, que não tem o acolhimento da Escritura Sagrada, certo? Quando a gente junta com este grupo, efetivamente nós somos maioria. Porque o Brasil ainda é um país cristão. E nós vivemos, digo aos irmãos e aos amigos, nós vivemos num momento perigoso. Perigoso por quê? Porque este país, que é tão grande, que é tão rico, está correndo perigo. Vejam vocês que nós fomos descobertos em 1500. Os Estados Unidos da América foram descobertos em 1498. Portanto, eles são apenas 2 aninhos mais velhos que nós.
E olha a diferença, olha o desenvolvimento da nação brasileira e da nação americana. Por quê? Porque desde o Brasil colônia, desde o descobrimento, nós sempre fomos saqueados, sempre fomos vilipendiados, sempre fomos explorados, certo? Principalmente aqueles da minha cor, de descendência escrava. Mas sangraram, sempre sangraram o erário do povo brasileiro. E mesmo assim, ainda somos um país rico. Por quê? Porque somos um país que tememos a Deus. Um país que tem o Senhor Deus como Senhor. Que tem o nosso Deus como Deus. Isso é fato. Isso ninguém pode negar. Então, pastor Everaldo, o que é que o senhor quer dizer com toda essa conversa? Eu quero dizer a vocês que amanhã é dia de irmos ao vale da decisão. Amanhã você irá às urnas. E não se preocupe, não vá com instinto de vingança, não vá com propósito de agradecimento, não vote por gratidão, não vote por vingança, não vote por ciúme, vote pensando em seu país. Vote pensando o que é melhor para o seu povo, para os seus descendentes, para a sua família, para aqueles que haverão de vir depois de vocês. Um país, amigos, que não tem liberdade, não é um país, é uma jaula. Olhem os países que perderam sua liberdade. Olhem a Venezuela, olhem Cuba, olhem China, olhem o que está acontecendo agora na Rússia, onde o povo está fugindo. Por quê? Porque não concordam com uma guerra que eles não aprovaram. Onde mães e pais estão perdendo seus filhos jovens por causa de uma guerra de um ditador. Então eu quero que vocês olhem isso. Não votem por aqueles que lhe deram tijolo, que lhe deram emprego. Se lhe deram emprego, não lhe fizeram um favor, porque o emprego é do Estado e você é um cidadão que paga imposto. Se lhe deram uma oferta para a sua igreja, não foi favor, porque isso é dinheiro do erário, é dinheiro seu, é dinheiro do povo. Isso não é dinheiro deles. Então votem por consciência, por uma consciência limpa. Votem pela justiça de Deus. Votem naqueles candidatos que abraçam as bandeiras bíblicas, que respeitam os princípios cristãos. Mesmo que esses candidatos não sejam crentes. Porque existem muitos crentes, candidatos crentes, que não abraçaram esses princípios fundamentais da palavra de Deus. Eu não defendo votar em irmão. Não. Eu defendo votar nos melhores. Naqueles que têm propósito, naqueles que têm honra, aqueles que têm dignidade, aqueles que têm caráter, aqueles que pensam no Brasil, sejam eles evangélicos ou não. E nós, evangélicos, temos que lutar, temos que dar o exemplo de dignidade, de competência, de sabedoria, para mostrar que nós também podemos governar, como Daniel fez, como José do Egito fez. José é um exemplo, é um protótipo, é um típico exemplo de um político crente, capaz, que pode salvar uma nação. Quando José interpretou o sonho de Faraó, Faraó estava com todos os seus sábios ao redor dele. E quando ele terminou de interpretar o sonho, Faraó olhou para os seus intelectuais, para os seus ministros, e disse: por acaso há entre nós um homem mais competente do que José? Será que tem entre nós aqui algum homem mais sábio do que este homem? Todos ficaram calados. Por quê? Porque não tinha um homem mais competente do que José. E ele disse: tu serás menor do que eu apenas no trono. Tu governarás. Eu serei maior do que você apenas no trono. Tu governarás toda a terra do Egito. Todo o império egípcio estará sob tuas ordens. Por quê? Porque ele foi capaz. Ele era um homem preparado. Ele era um homem honesto. E eu digo sempre, me preocupa muito quando políticos evangélicos vão para o Congresso, um Congresso que está apodrecido pela corrupção, infelizmente, e deixam se influenciar por esse estado de coisa.
Nós devemos ir para a política para influenciar a política e não para ser influenciado pela política. E, portanto, meus irmãos, nós temos essa grande responsabilidade. A responsabilidade de mostrar que somos diferentes. Não somos melhores, somos apenas diferentes. E temos que mostrar essa diferença dentro do parlamento, na presidência da República, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas. Porque se assim não fizermos, queridos irmãos, nós não seremos diferentes daqueles que hoje, infelizmente, levaram o nosso país a quase a ruína. E você poderia me perguntar, o senhor confia no TSE? O senhor confia nesses ministros que estão por aí na mídia social como se fossem ativistas? Eu não confio nem desconfio. Eu confio nos juízes de verdade. Aqueles que são juízes, aqueles que são encarregados do nosso destino enquanto pessoas. Porque o juiz vocacionado, ele tem até a sua preferência, mas a sua exposição, a sua decisão é com base na lei, com base na justiça, com base na dignidade. E por isso, olhando esses pressupostos, que cada magistrado deve ter, e com certeza terão, é que eu digo a vocês, eu acredito sim, que os juízes do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, eles haverão de conduzir esse pleito como juízes. Porque, parafraseando Rui Barbosa, os juízes são a última esperança. E quando se perde a esperança nos juízes, cada um se acha hábil e apto a fazer justiça com suas próprias mãos. Por isso, eu creio que dentro daquele tribunal, todos que ali estarão se comportarão como juízes que são, como atalaias da lei, como guardião do processo eleitoral, porque eles são juízes. E, portanto, meus irmãos, meus amigos, eu quero, nesse vídeo, para não ficar muito longo, exortar a vocês, com toda a humildade. Vamos às urnas. Vamos mostrar o peso da nação evangélica. Vamos lá e dizer que nós somos contra todas as coisas que contrariam o cristianismo, que contrariam a palavra de Deus. Somos contra tudo que possa prejudicar ou destruir o nosso país. Mas iremos fortes, valorosos, iremos como soldados para uma batalha, a batalha da democracia. Iremos todos, amanhã, mostrar que Deus, o nosso Deus, ainda é Deus dessa nação. Bem-aventurado é o Brasil, cujo Deus é o Senhor. Portanto, amanhã, cumpramos o nosso dever. Vamos lá, firmes, fortes, decisivos e com muita fé em Deus, depositarmos nas urnas a nossa contribuição para a democracia. E que Deus salve o Brasil. Grande abraço a todos e até uma nova oportunidade.